Fala pessoal, nesse vídeo nós faremos uma introdução a circuitos magnéticos. Esse estudo é importante pelo fato de que dispositivos como transformadores, motores, sensores e uma larga faixa de dispositivos usados na interconversão de energias elétrica e mecânica fazem essa interconversão por meio de circuitos magnéticos. É essencial entender que esses dispositivos, além de possuir um circuito elétrico, há a presença de um circuito magnético e nós não podemos negligenciar isso. Materiais ferromagnéticos, eles são utilizados para direcionar e dar forma aos campos magnéticos. Nós veremos por quê. Esses materiais atuam como meio de transferência e conversão de energia. A capacidade de analisar e descrever sistemas que contenham esses materiais é essencial para o projeto e entendimento desses dispositivos. Vamos lá. Primeiramente, é importante entender que a solução detalhada dos campos magnéticos, da maioria das aplicações de interesse prático, envolve a solução das equações de Maxwell, do eletromagnetismo, juntamente com várias relações constitutivas que descrevem as propriedades dos materiais. Só que nem sempre essas soluções elas são de fácil resolução. Então, nós podemos utilizar algumas suposições simplificadoras para facilitar a nossa vida. A primeira suposição é desconsiderar a corrente de deslocamento. Essas correntes elas são associadas às radiações eletromagnéticas produzidas por campos elétricos variáveis no tempo. Isso vai facilitar porque nós podemos usar simplesmente a lei de Ampère. A lei de Ampère afirma que a integral da intensidade de campo magnético, que ela é tangencial a um caminho fechado, ela é igual à corrente, que está envolvida ali numa área. Ela pode ser expressa como a integral da densidade superficial de corrente que está numa área. Essa aqui é a corrente. Isso pode ser visto da seguinte forma. Supondo que se tem aqui um fio percorrido por uma corrente I, essa corrente provoca no espaço aqui em torno desse fio um campo, cuja intensidade é dada por H. Essa intensidade H ela é tangencial a essa trajetória aqui, no caso circular, sempre tangencial. A somatória desses campos de vetores aqui é basicamente essa integral, e ela expressa a corrente que passa aqui por esse fio, que é dada por I. Supondo que aqui nesse meio aqui tivesse dois fios, ou melhor, se tivesse aqui N fios, em que N é um número qualquer, a corrente mostrada aqui, supondo que todos os fios aqui percorrem a corrente I, seria N vezes I. Basicamente a soma algébrica. É igual aqui a essa integral da intensidade de campo, que também é expresso aqui como uma densidade de corrente, porque aqui tem uma corrente por uma área, expressa aqui nessa área aqui da superfície, limitada, né? Para quem não está acostumado com esse termo integral, não precisa se assustar, pois ele expressa basicamente uma soma de termos infinitos. Para entender isso, basta verificar que no mundo que vivemos, as coisas não são discretas como os algarismos inteiros, que vão, por exemplo, 1, 2, 3 e assim por diante. No mundo real, está mais para entre 1 e 2 ter números como, por exemplo, 1,5 ou também 1,25 e ainda 1,25. Eu poderia fazer isso aqui infinitamente, nunca ia ter fim. A integral ela se preocupa basicamente com isso. Mas isso não será pauta agora, porque nós não iremos integrar nada. Para aqui basta apenas você entender que uma corrente I ou densidade de corrente J, ela produz uma intensidade de campo magnético no meio considerado, que aqui no caso aqui é esse meio envolvido aqui. Evoluindo um pouco, nós temos que uma intensidade de campo magnético ela é responsável por uma densidade de linhas de fluxo magnético, representada por B, no espaço em torno dele. Então, basicamente, se eu tenho aqui uma intensidade de campo magnético, aqui nesse meio eu tenho linhas de fluxo magnético, expresso por uma densidade.
numa área. A densidade de fluxo magnético, além da intensidade de campo magnético, ela depende também do meio em que esse campo foi produzido. O que expressa a relação com o meio é a permeabilidade do meio. Logo, a densidade de fluxo magnético é igual a permeabilidade vezes a intensidade de campo magnético. Uma coisa interessante de se notar aqui é que, embora essa equação exiba um aspecto de equação linear, tipo y é igual a x, em que representa aqui uma reta, em que o A é a tangente do ângulo aqui. Aqui eu tenho o y e aqui o x. Na verdade, isso aqui não exibe uma expressão linear pelo fato de o próprio μ ele não ser uma constante, como no caso aqui o A é. Essa permeabilidade do meio ela é empírica e mede o quão fácil o campo magnético exerce ação sobre o meio. Só que ela varia à medida que os domínios magnéticos eles vão se orientando. Logo, a permeabilidade aqui do meio ela depende diretamente aqui da densidade de linhas de fluxo. Só que, embora essa permeabilidade varie, essa relação aqui é sempre válida. Com essa observação, nós faremos a segunda suposição simplificadora, em que o circuito magnético opera na região linear, ou seja, os domínios magnéticos ainda não se saturaram. Com isso, a permeabilidade do meio ela é constante. Pode-se considerar que a intensidade de campo magnético e a densidade de fluxo magnético exercem uma relação linear. Para conhecimento, e vai ser importante, nós temos que a permeabilidade para o vácuo, e também considerado para o ar, ela é expressa por μ0, e ela é igual a 4π vezes 10 a menos 7 reuniões por metro. Outra questão é que a permeabilidade em qualquer outro meio, ela é múltiplo da permeabilidade no vácuo. Ela é uma permeabilidade relativa vezes a permeabilidade no vácuo. Essa permeabilidade relativa para os materiais ferromagnéticos, ela é cerca de 2.000 até 80.000. Isso mostra que a permeabilidade para o material ferromagnético ela é muito maior do que para o vácuo. Tal consideração ela leva à terceira suposição. Nós sabemos que a permeabilidade ela mostra o quão fácil as linhas de fluxo ela vão penetrar esse meio. Se a permeabilidade no material ferromagnético ela é muito maior, praticamente todas as linhas de fluxo elas preferem passar pelo material ferromagnético do que pelo ar. Assim, todas as linhas de fluxo elas ficam confinadas dentro do material ferromagnético. Ou seja, o material ferromagnético ele dá forma às linhas de fluxo. Mas isso é justamente pelo fato de as linhas de fluxo preferirem passar pelo material ferromagnético do que pelo ar. Isso é fácil de entender até mesmo pelo fato da corrente elétrica, por exemplo. Uma analogia, nós podemos ver que a corrente elétrica ela prefere passar pelo condutor do que pelo ar. Outra consideração interessante é que a densidade de campo magnético ela é um campo conservativo. Isso implica que, no volume delimitado por uma superfície, aqui eu vou fazer uma esfera, que é o volume mais simples, todas as linhas de fluxo que entram, provocando aqui uma densidade, porque aqui eu tenho uma área, né? Essas linhas também saem. Sendo assim, a totalidade dessas linhas de fluxo, ou seja, a integral dessa densidade superficial de linhas de fluxo numa área, se eu multiplico a densidade pela área, eu tenho um fluxo total, certo? Mas só que essa superfície aqui é fechada. Tudo isso aqui é igual a zero, porque a quantidade de linhas que entram, supondo que aqui eu considere positivo, é igual às quantidades de linhas que saem, supondo que eu considere negativo. Ou vice-versa, né? Mas o que importa aqui é que essa expressão ela mostra que a densidade de linha de fluxo é um campo conservativo. Após essas três suposições, nós iremos começar a analisar o nosso primeiro circuito magnético. Dado esse circuito eletromagnético pelo fato de que uma grandeza de natureza elétrica, aqui a corrente elétrica, produz linhas de fluxo magnético, de natureza magnética. Aqui nós temos N espira, percorrida por uma corrente I. Nós falamos que esse produto de número espira
por corrente, ampere-espira, ela é igual a uma força magnetomotriz pelo fato de que ela é responsável pelo aparecimento de uma ação magnética. Nós já sabemos que o ampere-espira, ou seja, a quantidade total de corrente aqui nesse fio, ela é igual à integral da intensidade de campo magnético no comprimento, sendo que esse caminho aqui ele é fechado. Outra questão interessante é que, embora esse circuito aqui ele mostre apenas aqui esse enrolamento de bobina, circuitos como transformadores, por exemplo, eles podem ter mais de um grupo de bobinas. Sendo assim, basta apenas você colocar aqui a soma algébrica de todas as espiras. Outra consideração interessante que nós podemos fazer aqui é que, embora que nesse circuito magnético as linhas elas percorram por todo esse material, sendo assim, para cada linha pode ter um comprimento diferente, o que se faz é considerar que o comprimento adotado para as linhas percorrerem é o comprimento médio do núcleo, LC. Isso é essencial pelo fato de que torna essa integral aqui em algo escalar. Pode-se falar que a força magnetomotriz ela é igual à intensidade de campo magnético no núcleo vezes o próprio comprimento do núcleo, que é igual a número de espira vezes corrente. Antes de nós prosseguirmos, nós iremos introduzir uma outra variável, que é a variável fluxo magnético. Nós já conhecemos aqui a densidade de fluxo magnético, densidade superficial. Nós sabemos que uma densidade ela mede a concentração. Se ela é uma densidade de fluxo, ela mede a concentração de fluxo sobre a área, porque essa densidade aqui é uma densidade superficial, certo? Logo, nós podemos falar que o fluxo magnético ele é igual à densidade de fluxo magnético vezes a área. Para esse circuito magnético, o fluxo magnético no núcleo é igual à densidade de linhas no núcleo vezes a área do núcleo. Com essas considerações, nós iremos evoluir um pouco no segundo circuito magnético. Analisando agora um circuito magnético com o entreferro, também chamado de gap, o entreferro nada mais é do que um espaçamento entre materiais ferromagnéticos, quando se considera que há elementos móveis, como por exemplo motores, em que eu tenho aqui o rotor e o estator. Como o rotor precisa girar, aqui tem um espaço preenchido por ar, chamado de gap, ou entreferro. Ou também chaves contatoras, que tem lá elementos móveis e tem aqui um espaçamento entre os materiais ferromagnéticos, o gap. Nos equipamentos de aplicação prática, o que é desejado é que esse gap ele seja o menor possível. Nós fazemos a suposição de que esse gap ele é muito menor do que a área do gap. Com isso, nós podemos falar que a área do gap ela é igual à área do núcleo. A área do gap é a área aqui em que essas linhas que partem aqui do núcleo, elas ocupam aqui nesse espaço. A área do núcleo, como nós vimos anteriormente, é a própria área aqui desse material ferromagnético. Uma questão que eu não falei anteriormente é que essa corrente nesse sentido, ela provoca uma linha de fluxo nesse sentido. Isso é dado pela regra da mão direita. Agora, analisando aqui que o comprimento do gap é menor do que a área do gap, nós podemos supor que a área do gap ela é igual à área do núcleo. Essa suposição ela é importante pelo seguinte fato. Dado que o núcleo, material ferromagnético desse lado e material ferromagnético desse lado, entre esse material ferromagnético tem-se o entreferro, o gap. Como a relutância no ar ela é maior, as linhas de fluxo elas vão chegar aqui, vão encontrar uma certa resistência, e nas beiradas aqui desse material ferromagnético, elas vão tender a formar curva. Essa curva que ela vai formar aqui é tanto maior quanto maior for esse comprimento desse gap, que eu chamarei de G.
esse desvio de linhas de fluxo é chamado de campo de espraiamento. O que esse campo de espraiamento ele faz é aumentar essa área do gap. Isso, de certa forma, é ruim, o que para aplicações práticas não é o desejável. Com isso, nós supomos que o comprimento do gap ele é muito menor do que a área aqui do núcleo. Assim, nós podemos falar que a área do núcleo ela é igual à área do gap, facilitando a nossa vida. Vamos agora analisar esse circuito. A força magnetomotriz produzida por esse fio ela é dada pelo número de espira vezes a corrente. Ela é responsável tanto por produzir a intensidade de campo magnético aqui nesse núcleo, a intensidade de campo magnético no núcleo é dada por HC, e o comprimento médio é o que a gente usa para expressar a força magnetomotriz aqui. Mais mais uma intensidade de campo magnético aqui no hidroferro, dado por Hg, né? Intensidade no gap, vezes o comprimento do gap. O que é mais interessante de se fazer é relacionar a corrente ou a força magnetomotriz com o fluxo, e não somente com a intensidade de campo magnético, que é já um pouco mais abstrato. Nós podemos usar a relação de que a densidade de linha de fluxo é igual à permeabilidade vezes a intensidade de campo. Fazendo essa alteração, nós temos que a relação é dada por essa equação. Aqui nós usamos a permeabilidade no gap igual a μ0, pois o gap ele está no ar. Agora, relacionando com as linhas de fluxo, nós temos que o fluxo ele é dado por uma densidade de linhas de fluxo vezes uma área. Logo, a força magnetomotriz ela se torna, nesse caso, tanto o fluxo do núcleo quanto o fluxo do gap, eles foram chamados de φ. Ou seja, eles são iguais. Isso é considerado levando em conta que a ação do espraiamento ela é desprezível. Sendo assim, todo fluxo que passa pelo gap é igual a todo fluxo que passa pelo núcleo. Evidenciando o fluxo, nós temos a seguinte equação. Observe que aqui nós já temos algo bem conhecido de circuitos elétricos. Essa magnetomotriz ela é responsável pelo aparecimento de um fluxo. Essa parcela limita o fluxo que passa pelo núcleo. Já essa parcela limita o fluxo que passa pelo gap. Algo que limita lembra algo como a resistência. Esse termo aqui ele é chamado de relutância. Esse aqui é a relutância do núcleo, já esse termo é a relutância no gap. A relutância no núcleo ela é dada pelo comprimento do núcleo, pela área, sobre a área do núcleo e a permeabilidade. Já no gap, ela é dada pelo comprimento do gap, sobre a área do gap, vezes a permeabilidade no vácuo. Observe que quanto mais comprido for o núcleo, maior é a relutância. Essa relutância é uma oposição ao fluxo, mas quanto maior for a área do núcleo, menor vai ser a relutância. E quanto maior a permeabilidade, menor é a relutância. Repare só que, comparando com circuitos elétricos, lembra a resistência. A resistência é tanto maior quanto maior for o comprimento do fio, tem um coeficiente de resistividade, dado por ρ, e ela é menor quanto maior for a área do fio. Observe que as equações elas são bem análogas. Aqui pode-se falar que a força magnetomotriz é igual ao fluxo vezes a relutância do núcleo mais a relutância no gap, que é igual ao fluxo vezes a relutância total. Resumindo, esse E é a força magnetomotriz que é responsável pelo aparecimento de um fluxo que é limitado pela relutância. Essa equação é muito similar à lei de Ohm para circuitos elétricos e ela funciona de forma análoga. Essa analogia entre soluções de circuitos elétricos e magnéticos ela pode ser explorada para se obter uma solução de fluxo em circuitos magnéticos de grande complexidade. Pelo fato de que a força magnetomotriz ela ser facilmente conhecida, né, pelo número de espira vezes corrente. E a relutância ela ser em termos da dimensão do material, o comprimento do núcleo ou do espaço a ser considerado, no caso do gap, né,
a permissividade do meio e a área desse material. Aqui eu vou considerar o núcleo. A única questão aqui está em definir quem é a permissividade, só que isso aí é algo empírico. Assim, nós atingimos um grande objetivo nos circuitos magnéticos, que é calcular o fluxo que é produzido por uma força magnetomotriz qualquer. Esse fluxo ele é igual à força magnetomotriz sobre a relutância total. Escrevendo aqui de forma mais aberta, ele é igual à força magnetomotriz sobre a relutância do núcleo mais a relutância no gap. A relutância no núcleo é dada pelo comprimento do núcleo, permissividade vezes a área do núcleo, mais o comprimento do gap, que é dado por G, vezes a permissividade do vácuo, vezes a área do gap. Aqui tem uma questão interessante que vai simplificar demais a nossa vida quando o interesse é calcular aqui o fluxo em um material que possui gap, como, por exemplo, caso de motores elétricos, e por aí vai. A questão é que a permissividade do material magnético ela é muito maior do que a permissividade no vácuo. Sendo assim, essa parcela aqui é praticamente anulada. Ela contribui muito pouco para a contribuição do fluxo. Sendo assim, nós podemos falar que o fluxo ele é praticamente igual à força magnetomotriz sobre o gap, a permissividade aqui no vácuo, vezes a área do gap. Isso é interessante pelo fato de que a força magnetomotriz é igual a NI. O comprimento do gap ele ser fácil de medir. O μ0 ele já ser tabelado e bem conhecido. E a área do gap basta apenas você medir, considerando que não há espraiamento de fluxo. Sendo assim, o fluxo que é produzido, dado uma força magnetomotriz, ele é igual ao número de espira vezes corrente, vezes a permeabilidade, vezes a área do gap, sobre o gap. Com isso, nós atingimos o primeiro grande objetivo quando se trata de materiais magnéticos, que é calcular o fluxo magnético provocado por uma força magnetomotriz. O fluxo é basicamente igual ao número de espira vezes a corrente, μ0, área do gap, sobre gap. Com isso, nós finalizamos aqui o primeiro grande objetivo quando está se estudando aqui os materiais ferromagnéticos. Para exemplificar, vamos considerar aqui um exemplo, em que nós temos aqui um circuito magnético, que possui aqui um gap 1, de área 1, e um gap 2, de área 2. Supondo que esse circuito magnético tenha aqui uma força magnetomotriz de N espira, recorrida por corrente I, a proposta aqui é encontrar a densidade de linha de fluxo aqui no gap 1. Quando o enrolamento de N espiras percorre uma corrente de intensidade I. O que nós podemos fazer aqui é usar o nosso conhecimento da representação de um circuito magnético como um circuito elétrico. Nós temos aqui nesse braço aqui, nós temos aqui uma força magnetomotriz. Vamos representar aqui uma fonte de força magnetomotriz, que é dada por NI, aqui positivo e aqui negativo, né? Porque pela regra da mão direita, o fluxo ele vai nesse sentido. Como a relutância nesse material aqui é praticamente desprezível, vou supor que ela seja fio. Já aqui no gap, eu tenho uma relutância 1. Já no segundo gap, tem uma relutância 2. Aqui passa o fluxo total. Nesse relutância 1 passa o fluxo 1. E nessa relutância 2 passa o fluxo 2. Nós temos que a relutância 1 ela é igual ao gap 1 sobre a permeabilidade do vácuo, porque aqui é o A, vezes a área do gap 1. Já a relutância 2 ela é igual ao gap 2 sobre a permeabilidade no vácuo sobre a área 2. Agora nós podemos observar que a mesma força magnetomotriz responsável pelo fluxo em 1
é a mesma responsável pelo fluxo em 2, da mesma forma como funciona para os circuitos elétricos. Logo, nós temos que o fluxo em 1 ele é dado pela força magnetomotriz sobre a relutância 1. O fluxo 1 é o próprio NI. A relutância 1, como encontrada aqui, é igual a gap 1 sobre μ0 A1. Isso é igual a μ0 A1 NI sobre o gap 1. Logo, a densidade de fluxo magnético no gap 1 é igual ao fluxo 1 sobre a área 1. Isolando aqui, o que nós faremos é passar esse área 1 para baixo aqui do fluxo. Então, o que ficará? μ0 NI sobre gap 1. Logo, essa aqui é a expressão da densidade de fluxo magnético em um circuito magnético. Com isso, nós calculamos a densidade de fluxo magnético produzida por uma força magnetomotriz. Isso é interessante pelo fato de que, em projeto de máquinas elétricas, isso é interessante desconhecer aqui a densidade de fluxo magnético exigida aqui no motor, por exemplo. Com isso, eu finalizo aqui a nossa primeira aula relacionada ao tópico de circuitos magnéticos.